Oi, gente, eu espero que vocês gostem desse formato. Vou tentar assim, pra gente não ter um vídeo tão pesado, tá? Vamos iniciar aqui sobre Machado de Assis, continuando a escola literária do realismo. Vamos iniciar com essa frase aqui de Eça de Queiroz, né? Diz assim: é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, eu gostaria que vocês focassem bastante nesse início e no final, que diz assim, ó, é a crítica do homem para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. A gente vai problematizar um pouquinho essa afirmação de Eça de Queiroz, né? E realmente perceber se realmente esse o objetivo do realismo, se seria apenas esse, né? Vamos lá, a gente vai começar falando do próprio Eça, tá? Ele publicou 2 romances, assim. Não, aliás, ele publicou mais de 2 romances, mas esses são os 2 principais, que são O Crime do Padre Amaro, de 1875, e O Primo Basílio, de 1878. São os principais romances da escola realista, que mais caem no vestibular e etc. Ambos receberam duras críticas de Machado de Assis. Por quê? Porque o realismo ele é uma escola literária que se propõe a mimetizar o real ao máximo possível. O que é mimetizar o real? É você chegar o mais próximo de uma representação fidedigna da realidade. Então, daí vem você não idealizar o amor, não idealizar as relações, não idealizar a pátria, muito pelo contrário, o que existe é um escancaramento das mazelas sociais que existem na nossa sociedade como um todo. Então, o que é que acontece? Por que Eça de Queiroz recebe duras críticas? Porque, aparentemente, ele confundiu o realismo e acha que o realismo é dar detalhes sórdidos das coisas, à la Balzac, mas sem conseguir construir um romance realista que faça com que você pense que não poderia ter sido de outra forma. Né? Que é a criação de uma história tão bem amarradinha que você não tem espaço para pensar que seria de outra forma. E aí ele peca nisso, por isso que ele recebe duras críticas de Machado de Assis. Agora a gente vai para Flaubert. Flaubert tem 2 romances principais da escola realista, que é Educação Sentimental e Madame Bovary. Então, Madame Bovary é o que a gente vai tratar, porque também é um dos mais importantes. E a gente já tem essa primeira frase, que é Madame Bovary c'est moi, em que é uma frase que ele profere no momento em que ele é levado a julgamento por causa de Madame Bovary, por causa do livro que ele publicou, porque ele foi acusado de ir de encontro aos bons costumes, né? Por quê? Madame Bovary era uma mulher pequena burguesa com desejos, não é? E que cometeu adultério, e esse adultério não foi, de certa forma, visto como aos olhos no romance. O romance não trata isso como algo ruim, não é? Na verdade, trata como fruto de um desejo de uma mulher, né? Que é um indivíduo. E isso, para a sociedade burguesa da época, não caiu bem, né? Então, a gente tem aqui a crise da identidade burguesa, porque se a gente tem Madame Bovary, que é uma pequena burguesa, que idealizava as relações, idealizava o amor, idealizava a vida familiar, ela agora se encontra nesse local de família familiar, de local de mulher de família, né, de mãe e esposa, e é uma coisa extremamente chata, uma coisa extremamente monótona e entediante. Ela se torna uma mulher entediada, chega a se perguntar por que foi que eu me casei. Então, você jogar isso para o século XIX, em que casar ainda era o grande achievement da mulher, né? Ainda era o grande acontecimento na vida da mulher, só perdia para ser mãe, eu acho. Isso aí realmente foi algo bastante sério. E uma intertextualidade direta com os românticos, no sentido de que o Flaubert ele descasca essa idealização dos românticos e mostra que não é bem assim. Aqui a gente tem um post de Madame Bovary, um filme bastante premiado, recomendo para vocês, se não conseguirem ler em PDF o livro, o romance. E agora a gente vai para Machado de Assis, tá? Eu tô correndo um pouquinho porque senão o vídeo fica pesado, tá? Então a gente pode dividir a produção de Machado em 2 fases. A primeira fase é romântica, e aí há quem vá dizer que a fase não madura, que é a Ressurreição, Mão e a Luva, é Helena e Yaya Garcia. E a segunda fase realista, que é a dita como a fase madura, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Aires. E
muitos livros didáticos e muitas provas, eles vão colocar o realismo brasileiro, a inauguração dele, em 1871, com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os romances realistas são marcados pelo sarcasmo e pela melancolia. A gente falou da melancolia já. Temos aqui trecho do livro. Temos aqui um trecho do filme, que aí diz assim: tem um saldo positivo, não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E aqui a gente tem a sessão de perguntas e respostas, né? E temos essa primeira frase aqui, que é a dedicatória do livro de Brás Cubas, que diz assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Temos aqui algumas frases que diz: o menino é o pai do homem. O realismo realmente tem um propósito de educar, aquela problematização que eu disse que eu iria fazer. O que fica demonstrado pelo fragmento a seguir. E qual a forma que se organizam as memórias de Brás Cubas? Quebra da quarta parede. Vamos ver tudo isso nesse trecho aqui, ó. O sinão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente pedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então a gente tem uma questão aqui de metalinguagem, em que o romance está falando de si próprio, e uma quebra da quarta parede, que é quando o narrador fala diretamente com o leitor. Essa quebra da quarta parede é um termo que vem do cinema, em que o personagem ou o narrador do cinema, ele se dirige para o telespectador olhando para a câmera e fala com ele, se comunica com ele, com o espectador. E Machado de Assis já faz isso em 1800 e bolinha. Temos aqui outro texto, outro fragmento que diz assim: desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino do diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudência, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia, sem dizer palavra. Ou quando muito, eu, ao que eu retorquia: cala a boca, besta. Então, a gente tem aqui o Brás Cubas, esse aqui é um trecho do Brás Cubas, assim como o anterior, falando como era a infância dele, né? Já dizendo que o menino é o pai do homem. Esse termo, né? O menino é o pai do homem, essa frase, ele leva a gente a entender que as ações de criança, nossas ações de criança, já antevêm o que vai ser as ações da gente adulto, né? Então, é como se o Brás Cubas, desde criancinha, já mostrasse a que veio, né? Como ele mesmo conta aqui. Temos aqui um trecho de Capitu, que é a série baseada em Dom Casmurro, que diz assim: Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Então a gente tem aqui uma série de perguntas e respostas, narrador, autor, quebra da forma canônica de narrativa, confiabilidade do narrador em xeque, ciúme e novamente a quebra da quarta parede. Nós novamente estamos de frente a um narrador-autor, ou seja, a gente só tem acesso à perspectiva dele, da narrativa, né? O que deixa em suspensão se tudo é verdade, né? Se a gente for pensar numa cena de crime, a gente não pode ouvir só uma pessoa, a gente tem que ouvir ao máximo
o máximo de número de pessoas possível para chegar o mais próximo possível da verdade. Mas não é o que acontece em Dom Casmurro. Aqui nós temos 2 textos, mas que eu não vou ler, senão vai ficar muito grande o vídeo. Leiam, cotejem com isso que eu disse, comparem com isso que eu disse. Temos aqui algumas indicações que, para quem não consegue ler em PDF, não tem os livros físicos, eu indico porque são boas adaptações, tá? E, bom, por enquanto é isso. Se vocês quiserem me dar o feedback da aula nesse formato, me deem, vocês têm o meu contato, ok? É isso. Até mais, até a próxima aula.